mais uma aula de ciências do ensino básico, e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre ligações químicas. A gente vai ver o quanto ela é importante, uma vez que os elementos químicos sozinhos, eles não têm tanta utilidade para a vida humana. Então a gente precisaria, né, desse suporte da ligação química, assim dizendo, para que através dessa ligação a gente pudesse ter a diversificação de compostos que a gente tem hoje. Então isso traz facilidade para a nossa vida cotidiana e a gente vai aprender nessa aula de hoje um pouquinho sobre esses tipos de ligações e como é que cada uma são feitas e caracterizadas. Então venha conosco aprender, que vai ser bom demais. O grande objetivo da ligação química é fazer com que os elementos eles tenham a estabilidade eletrônica dos gases nobres. Eles são nobres por quê? Porque ele tem estabilidade eletrônica, ou seja, eles seguem a regra do octeto. E essa regra diz que todos os átomos eles precisam ter 8 elétrons na sua última camada. Essa última camada precisa estar completa. Na família dos gases nobres, a única exceção é o hélio, que mesmo sem os 8 elétrons, ele tem essa estabilidade, então ele entra como exceção. Mas os outros todos, eles possuem 8 elétrons na última camada. Por isso a gente vai ver átomos que vão precisar ceder elétron para se estabilizar, outros átomos vão precisar ganhar elétron para se estabilizar, outros átomos vão compartilhar esses elétrons para ganhar essa estabilidade. E a gente vai ver isso em cada um dos tipos das ligações químicas. E nós temos 3 tipos específicos de ligações, de como é que esse átomo ele vai se ligar. Esse átomo ele pode se ligar através de uma ligação chamada de ligação iônica, ele pode se ligar através de uma ligação chamada de covalente ou também molecular, e ele pode se ligar através de uma ligação metálica. E a gente vai conhecer cada uma delas. As ligações iônicas, elas vão ser formadas entre íons. Então você vai ter aí a combinação de metais e de ametais. Algumas características dessa ligação é que eles são, além de ser formado por íons, eles têm uma força de origem eletrostática. Eles também têm a tendência de perder ou de ganhar elétrons, né? Então eles fazem essa doação. Eles são também, quando as suas substâncias são formadas, eles formam então compostos iônicos. Tem ponto de fusão e ponto de ebulição, que é o PF e o PE altos, e eles também vão estar, na sua grande maioria, no seu estado sólido, e a capacidade que eles vão ter de se dissolver ou de se fundir em água. Então, olha o exemplo que nós temos. A gente tem o sódio, que pertence à família 1A, logo a gente aprendeu em outra aula que, sendo da família 1A, ele vai ter um elétron na última camada de valência. Então, se ele só tem um, a tendência dele vai ser perder esse um elétron. O cloro está na família 7A, ele possui 7 elétrons. Então, ele vai querer ganhar um elétron. Então, a gente tem aí 2 átomos, 2 elementos químicos que têm interesses em comum. O sódio ele quer doar o elétron e o cloro ele quer receber esse elétron. Então, como há essa afinidade, eles vão se ligar através de uma ligação iônica e eles vão formar um novo composto iônico chamado de cloreto de sódio, que é o NaCl, o sal de cozinha que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia. Então, é dessa forma que se dá a ligação iônica. A ligação covalente é uma ligação que é feita entre ametais e ametais. Eles vão compartilhar os elétrons. Diferente da ligação iônica, você não vai ter doação de elétron, você vai ter compartilhamento desses elétrons, então formando seus pares.
Então, vão ser formados compostos moleculares, tanto polar quanto compostos apolares. A ligação covalente, ela também pode ser normal ou dativa. A ligação covalente normal, ela vai compartilhar apenas um elétron em cada um dos átomos. Já a ligação covalente dativa, ela vai compartilhar um par ou mais de par de elétrons no mesmo átomo. Então, observe o exemplo, a gente tem aí o enxofre, que ele vai compartilhar aí um par de elétrons, né? No caso, cada um compartilhando 2 pares para que ele forme aí essa estabilidade. Eles têm 8 elétrons no final das contas. E o nitrogênio, ele vai compartilhar 3 pares desses elétrons. Então, ele vai formar 2 átomos de nitrogênio compartilhando esses átomos através da ligação covalente, né? A covalente dativa. Ele vai então formar o gás de nitrogênio, que é o N2, assim como o enxofre vai formar o S2, formando assim então através desse tipo de ligação chamada de ligação covalente. A ligação metálica, ela vai ser formada entre metais, né? O próprio nome já está aí sugerindo. Então, nessa ligação, os elétrons eles vão estar livres na superfície desses metais. Vai formar uma espécie de mar de elétrons. Então, vai ser formado uma liga metálica. Esses são elementos que vão estar no estado sólido e por conta desses elétrons livres, eles vão ter altas capacidades de condutividade, então são altamente condutores. São elementos que possuem um brilho próprio e também os seus pontos de fusão e de ebulição são pontos que são altos, certo? Então essa daí é a ligação metálica.